O trabalho A aplicação da técnica de eletrodiálise no tratamento da drenagem ácida de Minas foi desenvolvido por mim, Lucas Stefano Vegas, bolsista PIBIT Propesc, sob a orientação da professora Andréa Moura Bernardes e colaboração de Daniela Cardoso Buzzi. O carvão mineral é a mais abundante fonte de energia primária no planeta, e como todo combustível fóssil, é formado a partir da decomposição da matéria orgânica durante milhões de anos. Nos últimos 10 anos, a demanda de energia mundial aumentou cerca de 25%. As projeções da Agência Internacional de Energia também indicam que a demanda de energia irá aumentar em proporções consideráveis entre o período atual e o ano de 2030. As fontes fornecedoras de energia, tais como o gás, o petróleo e o carvão, irão continuar prevalecendo em relação ao consumo de energia, atendendo a cerca de 85% do aumento da demanda de energia mundial nos próximos 30 anos. Energias renováveis estão crescendo rapidamente, mas em uma pequena proporção, e até o ano de 2030 elas devem suprir cerca de 14% do total da demanda energética. As reservas brasileiras de 32 bilhões de toneladas de carvão representam um potencial de 18.600 milivolts para 100 anos de operação e estão localizados nos estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, em destaque os distritos carboníferos. A mineração do carvão traz benefícios sociais e econômicos para a comunidade na qual se instala. Porém, um dos principais impactos causados pela atividade da mineração é a poluição hidráulica causada pela drenagem ácida de Minas. Mas o que é a drenagem ácida de Minas? Solução ácida resultante da oxidação natural de minerais sulfetados que ocorre quando no processo de mineração esses são expostos ao ar ou à água, na presença ou não de bactérias. A formação da DAN ocorre de acordo com as seguintes reações. Reação 1 é a oxidação da pirita com liberação de ferro mais 2 e 2H+. Na reação 2, o ferro 2+ é oxidado a ferro 3+, que se hidrolisa para formar hidróxido férrico. Essa reação é acelerada na presença de bactérias. Assim, para cada mol de pirita, 5H+ são liberados. No entanto, como um H+ é consumido para a oxidação do ferro 2+, para ferro 3, 4H+ são realmente produzidos. Após iniciar a oxidação da pirita, o ferro mais 3 pode ser reduzido pela própria pirita, como mostra a reação 4. Portanto, a pirita continua se oxidando enquanto o ferro 3+ for produzido. Nesse caso, tem-se que a conversão de ferro mais 2 a ferro mais 3 é a etapa limitante na reação de oxidação da pirita. Atualmente, as indústrias de mineração de carvão têm optado pelo processo convencional de tratamento de efluentes, que consiste na neutralização seguida da precipitação de metais na forma de hidróxidos. Os metais formam compostos insolúveis quando submetidos a um ajuste de pH, por meio da adição de substâncias alcalinas. Mas os metais apresentam diferentes faixas de pH para precipitação, o que pode dificultar a sedimentação total. Portanto, se mais de um metálico consistir no efluente, o tratamento por precipitação na forma de hidróxidos torna-se mais difícil. Novas tecnologias para tratamento de efluentes vêm sendo estudadas em substituição aos sistemas de tratamento convencionais, tais como a eletrodiálise, que tem se mostrado eficiente para a recuperação de água e concentração de eletrólitos. É considerada uma tecnologia limpa de tratamento de efluentes, sendo atrativa aos mais diversos segmentos, uma vez que apresenta diversas vantagens sobre os processos tradicionais, tais como não exige mudança de fases, funciona de forma contínua, não necessita da adição de reagentes e não gera resíduos poluentes ao ambiente. Na eletrodiálise, utiliza-se membranas carregadas ionicamente e íons seletivas, que permitem somente a passagem de cátions ou ânions. As membranas catiônicas impedem a passagem de ânions, enquanto que as aniônicas impedem a passagem de cátions. A força propulsora na eletrodiálise é um campo elétrico aplicado perpendicularmente às membranas que força a separação dos íons, promovendo a migração destes para os eletrodos. Os cátions migram em direção ao cátodo e os ânions em direção ao ânodo. Desta forma, uma solução tratada por eletrodiálise gera duas novas soluções, uma mais concentrada e outra mais diluída que a solução inicial. O objetivo desse estudo é a aplicação da eletrodiálise para o tratamento da DAN, proveniente de uma carbonífera em operação no município de Criciúma, Santa Catarina. A primeira etapa desse estudo foi a determinação da densidade de corrente limite, obtida a partir da curva de polarização, na qual identificam três regiões. Zona 1 linear. É quase equilíbrio na interface entre a membrana e a solução.
Zona 2. A corrente varia ligeiramente com o potencial para formar uma região de platô, correspondente ao limite atual, onde, através do aumento da densidade de corrente, a polarização se torna mais evidente. Zona 3. Excedeu o limite da corrente e o aumento da intensidade de corrente com o potencial aplicado. Isso é devido à condução da corrente pela espécie H+ e OH-, formados na dissociação da água. Para a determinação da corrente da eletrodiálise, aplicou-se uma corrente variando de 1 em 1 mA a cada 2 minutos, com um intervalo de 3 minutos sem aplicação da corrente. A cada variação da corrente foram coletados os valores da diferença de potencial entre os eletrodos e também entre as membranas através de multímetros, utilizando-se fios de platina colocados na extremidade de cada membrana. De acordo com o previsto na literatura, as curvas de polarização obtidas apresentam 3 regiões bem definidas. A corrente foi definida com base na curva obtida para a membrana aniônica, sendo aplicado 80% desse valor. Portanto, aplicou-se durante o ensaio da eletrodiálise de 55 horas a corrente de 42 mA. Após a determinação da corrente limite, iniciou-se a eletrodiálise em uma sala de bancada de 5 compartimentos. No compartimento central, o diluído adicionou-se a DAM. Nos demais compartimentos, solução de sulfato de sódio com a condutividade inicial igual a da DAM. Para análise química, foram retiradas as alíquotas de todos os compartimentos durante o ensaio da eletrodiálise. Esses foram analisados por cromatografia iônica. Como esperado, a condutividade do diluído diminuiu e dos compartimentos aumentaram, mostrando com isso a migração de íons. O pH de todos os compartimentos foi monitorado durante o experimento. Observou-se a diminuição do pH em 2 compartimentos, ânodo e concentrado ânodo, e o aumento nos demais compartimentos. Destaque-se o pH do ânodo e do cátodo, justificado pelas reações que ocorrem nos eletrodos. A extração de cátions do diluído foi eficiente, reduzindo em 99% a concentração de metais na solução. Também para os ânions, o processo também mostrou-se eficiente, já que reduziu em 97% a concentração destes. Conclui-se que a eletrodiálise mostrou-se eficiente para o tratamento da DAM, removendo mais de 95% dos ânions presentes na solução inicial durante as 55 horas de ensaio.